Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à Gramática na Palavra de Deus. Eu sou a professora Maria Neus. Hoje vou explicar a concordância nominal. Como concordância nominal é um conteúdo extenso e eu irei trabalhar versículos da Bíblia, eu dividi em duas partes. Então, hoje eu vou trabalhar a concordância nominal 2, que são os casos particulares. Concordância, tanto nominal quanto verbal, é um dos conteúdos mais importantes no universo dos concursos públicos. Quase toda prova apresenta ao menos uma questão sobre concordância. Então, em Enems, avaliações, então é um conteúdo muito cobrado, muito visado. Bom, para isso eu escolhi um versículo que está em Salmo 100, versículo 5, que diz assim: O Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então a palavra de Deus diz que Deus é bom o tempo todo, para sempre, a sua fidelidade é eterna. Bom, como eu disse, eu vou trabalhar hoje os casos particulares de concordância nominal. Aqui no versículo nós temos a expressão é bom. Bom, concordância nominal trata das relações de gênero e número que se estabelecem entre o substantivo e as palavras que a ele se referem. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Então, a própria palavra está dizendo concordância nominal, é a concordância com nomes. Em outra aula, nós iremos trabalhar a concordância verbal, que é a concordância com o verbo. Bom, nós temos essas expressões aqui: é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Expressões formadas pelo verbo ser e adjetivo. Então, é bom, verbo ser, mais adjetivo, que está aqui no versículo. Nós temos duas situações. A. O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. O que vem a ser um modificador? Pode ser um artigo, um pronome, um numeral. Então, quando não tiver nenhum modificador, ele fica no masculino singular, ou seja, ele fica invariável. Então, água é bom para a saúde. É proibido a entrada de crianças no bar. É preciso paciência. Não é permitido saídas pelas portas da frente. Então, essas expressões ficam invariáveis quando não tem modificador. B. O adjetivo concorda com o substantivo se esse for modificador por um artigo ou qualquer outro determinativo. Então, quando houver um determinante, ele concorda com o determinante. Esta água é boa para a saúde, então boa concordou com esta. É boa a paz, boa concordou com o artigo A. É proibida a entrada de crianças no bar, proibida concordou com o artigo A. A educação é necessária, necessária concordou com o artigo A. Várias medidas são precisas na educação. Precisas concordou com várias. Então, quando há um modificador, a palavra varia e concorda com o modificador. Outro versículo, que está em João 3, versículo 15 e 16, que diz assim: é impossível falar de amor e não lembrar de Jesus Cristo. Ele mesmo sofreu e morreu para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é impossível falar de amor e não falar daquele que morreu para garantir a nossa salvação. Jesus Cristo, que coisa linda. Bom, aqui nós temos as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, inclusive, kit. No versículo nós temos mesmo. Então, essas palavras, se adjetivas, concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se refere. Então, observe, elas são variáveis, então elas concordam. Então, elas se modificam. Ela mesma enviou as flores. Então, ela mesma. Lá no versículo nós temos ele mesmo, então concordou com ele. Ela mesma concordou com ela. Segue e anexo os documentos que foram pedidos. Então, anexo está concordando com os documentos. Agora, uma observação: essas expressões em anexo é invariável, então ela não se modifica.
Então, a menina agradeceu, muito obrigada, concordando com menina. O rapaz agradeceu, muito obrigado, concordando com o rapaz. Nós diremos muito obrigados a todos vocês, concordando com nós. Ele próprio falou com o funcionário, então concordando com ele. Segue inclusos os papéis solicitados, concordando com papéis. Então, essas palavras elas concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se refere. Lembrando que menos é uma palavra invariável, não se modifica. Luiz estudou menos naquele dia. Havia menos mulheres na festa. Então, independente de ser homem ou mulher, masculino, ou feminino, singular e plural, a palavra fica invariável, não se modifica. Então, ela está menos gorda, menos cansada. Então, a palavra não se modifica, menos é invariável. Outro versículo. Está em Provérbio 3, versículo 1 e 2. Fique em alerta a minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles lhe darão uma vida longa, cheia de sucesso. Então a palavra diz que aqueles que estão alerta, aqueles que observam a palavra de Deus, têm vida longa, cheia de sucesso. Que coisa maravilhosa. Então, a palavra alerta aqui no versículo está no sentido de sobreaviso. Então, é um advérbio e fica invariável. Então, essas palavras alerta, muito, pouco, caro, longe, meio, só, bastante. Quando aparecer como advérbio, são invariáveis. Então, os escoteiros estão alerta de sobreaviso. Então, tem a situação de modo, fica invariável. Quando aparecer como adjetivos, são variáveis. Adjetivos, qualidade, estado do sujeito. Enxerga tudo, são crianças alertas, são crianças ágeis, é qualidade. Então, varia, concorda com crianças. Então, quando tem valor de advérbio, são invariáveis, não se modifica. Quando tem valor de adjetivos, de qualidade, elas variam concordando com o substantivo. Bom, eu vou continuar aqui com essas mesmas palavras, com algumas palavras aqui, que é a palavra só. O homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne, que está em Gênesis 2, versículo 24. Então, só está aqui no sentido de apenas. Então, observação, quando a palavra só equivale a somente ou apenas, tem função adverbial, ficando, portanto, invariável. Então, Luiz e Paulo só desejam ganhar presentes. Então, esse só aqui está no sentido de somente. Então, fica invariável. A palavra só, quando equivale a sozinho, tem função adjetivo e concorda normalmente com o nome a que se refere. Então, quando ela tem função adjetivo, concorda. Laura saiu só, sozinha. Carla e Laura saíram sós, então concordam com o sujeito ou com o substantivo a que se refere. Então, quando equivale a sozinho, mas quando tem sentido de apenas ou de somente, fica invariável. Então, aqui no versículo, né, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e será uma só carne. Então, essa só tem o sentido de apenas e fica invariável. A palavra meio e meia. Deus fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo, como o meio-dia. Está em Salmo 37, versículos 5 e 6. Que coisa linda, né? Que a palavra fala, que Deus faz sobressair a justiça dele, como o meio-dia. Então, será claro como o meio-dia a justiça do Senhor. Bom, aqui nós temos a palavra meio-dia. A palavra meio, quando é empregado como adjetivo, concorda normalmente com o nome a que se refere. Então, cheguei meio-dia e meia, metade do dia e metade da hora. Então, concorda com o substantivo a que se refere.
Então, pedi meia cerveja, metade da cerveja. Então, aqui, ó, cheguei meio-dia, metade do dia, metade da hora. B. Quando empregada como advérbio, modificando um adjetivo, permanece invariável. A noiva está meio nervosa. O noivo está meio nervoso. Observe que a palavra meio está perto do adjetivo, então ele está modificando o adjetivo. Então, ele fica invariável. Então, meio nervosa, meio nervoso. Então, independe do gênero, a palavra meio aqui fica invariável. Outro versículo. Bem sei, ó Senhor, que teus juízos são bastante justos. Está no Salmo 119, versículo 75. Então, aqui fala do juízo de Deus, que são justos. Então, a palavra de Deus diz que os juízos de Deus são justos. A palavra bastante, muito, advérbio, quando significa muito é advérbio. Bastante é invariável quando funciona como advérbio. Então, as jogadoras estão bastante cansadas. Advérbio, sentido de muito. Concorda com o nome a que se refere quando funciona como adjetivo. Pronomes adjetivos ou numerais. Comprei bastantes roupas na feira. Várias, tem sentido de várias. Encontramos respostas bastantes para explicar o caso, então, no sentido de suficientes. Então, prestar muita atenção quando tem sentido de advérbio, quando tem sentido de funciona como adjetivo. Bom, aqui tem algumas atividades aqui também, no sentido de concurso público, né? Aqui no modelo de concurso público, que eu gostaria de exercitar com vocês. Então, assinale a alternativa que completa esse enunciado de acordo com a norma culta. Elas estavam cansadas quando chegaram ao dormitório. Então, aqui você vai completar com a palavra meio. Então, nesse enunciado, qual dessas aqui você iria completar? Você completa. Elas estavam meia cansada, meio cansada, meias cansada. Elas estavam meio cansada, porque meio aqui é advérbio, cansadas é adjetivo, então está modificando um adjetivo. Então fica invariável. Então, item C. Segunda, de acordo com a norma padrão, a concordância entre os dois pares de vocábulo está adequada em pouco distraída, meio desligadas, poucos distraídas, meio desligadas, pouca distraída, meio desligadas, meia desligadas, pouco distraído, meio desligadas. Qual você acha que fica mais, qual é a forma correta de se escrever essas palavras? No caso aqui, o item A, então, pouco distraída, meio desligada, porque meio, quando se refere a adjetivo, o meio fica invariável e também pouco. Então, item A. Terceira, a concordância nominal está de acordo com a norma padrão na seguinte frase. Anexo ao pacote, encontrei várias cartas. Aqui você vai verificar qual a que está certa. Então, a secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio. Então, vamos analisar a primeira. Anexo ao pacote, encontrei várias cartas antigas. Então, aqui está errado, porque seria anexas, porque concordaria com cartas, as cartas que estão anexas. Então, está errada. Então, aqui não seria o item A. Então, qual seria a certa? A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meia. Então, meio-dia se refere a metade do dia e meia se refere a metade da hora. Então, aqui já está certo. Então, vamos ver assim. Segue inclusa as provas. Então, tá errado. Segue inclusa concorda com provas. Segue inclusas as provas. Então, aqui está errado. Então, B, com
compre bastante frutas na feira. Então, bastante concorda com frutas. Compre bastantes frutas na feira. Então, aqui está errado. Então, qual é o item certo? Item B. Terceira, item B. Meio-dia e meia. Quarta, assinala a alternativa que completa este enunciado de acordo com a norma culta. Natália agradeceu. Como será que Natália agradeceu? Muito obrigado ou muito obrigada? Então, Natália agradeceu, muito obrigada, porque concorda com o sujeito, concorda com o substantivo. Então, item B. Quarta, item B. Quinta, complete o enunciado. Você vai completar com proibido ou proibida. Entrada de crianças. Então, aqui não tem nenhum modificador, não tem artigo, não tem pronome, não tem nenhum modificador. Então, é proibido entrada de crianças. Então, proibido aqui é invariável. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam e gostaram da minha aula, inscreva-se no meu canal, compartilhe com os amigos, aperte a mãozinha que gostou, aperte o sininho para mais notificações, eu estarei publicando mais aulas. Muito obrigada pela atenção, que Deus abençoe o estudo, o conhecimento, que seja fácil para vocês. Até mais!